Olá, voltei. O livro acabou. E agora? O que a gente vai fazer com todas essas informações, todas essas reviravoltas? Vamos lá, vamos organizar tudo o que aconteceu para tentar entender melhor o que o narrador do Revolução dos Bichos estava querendo dizer para a gente. Muito bem. A gente tem aqui uma história que ela sistematiza alguns problemas de contexto histórico. E essa sistematização, ela tem a ver não só com a Revolução Russa, mas ela tem a ver também com o momento histórico de transição do finalzinho da Segunda Guerra para a Guerra Fria. E aí tem um acontecimento histórico que o Orwell menciona lá naquele prefácio que ele escreveu, que ele vai falar o seguinte: existem duas coisas que influenciaram muito ele na escrita desse livro: a Revolução Russa e a Conferência de Teherã, que foi uma conferência entre três grandes líderes: o Stalin, o Winston Churchill e o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o líder da União Soviética e o primeiro-ministro da Inglaterra. O que significou essa conferência? Foi um momento de união de grandes líderes para tentar conter o nazismo. E essa conferência, ela vai antecipar esse movimento diplomático que representou a ONU, que vai ser criada alguns anos depois. Então, o Orwell, ele vai sistematizar todas as questões da Revolução Russa, da Conferência de Teherã, para simbolizar todas essas questões de tentar entrar num acordo, de tentar pegar grandes líderes e grandes figuras para construir uma nova proposta, e vai colocar isso como alegoria dentro dos animais, dentro dos porcos da fazenda. Outra coisa que influenciou muito a escrita desse livro: o Orwell um dia estava andando pela rua e ele viu um rapaz, um menino, montado num cavalo. E o menino batia no cavalo com um chicote. E ele viu aquela cena e pensou: nossa, se esse cavalo soubesse que bastava ele se sacudir para poder, derrubar esse menino e ele ser livre, ele poderia mudar completamente a maneira como ele vive. E aí, quando ele viu essa cena, ele teve um estalo. Os cavalos representam o proletariado. Olha aí a questão da Revolução Russa. Então, ele vê numa cena super cotidiana uma metáfora social muito importante. Então, se o proletariado é o cavalo, e o cavalo ele tem muita força, ele tem muito poder para se sacudir e reverter uma situação, mas ele não faz isso, ele continua sendo dominado e levando chicoteadas desse menino. Então, o Orwell, ele vai organizar todas essas imagens e construir isso de um jeito alegórico, satírico e dentro dessa fábula que parece uma história para criança, mas na verdade é uma baita de uma crítica social. E aí o livro termina com essa cena super emblemática em que não dava mais para distinguir quem era porco e quem era humano. Ou seja, essa ideia de grandes poderes se unirem para tentar resolver uma questão, para tentar virar o jogo, e aí no fim os porcos acabam reproduzindo o mesmo tipo de violência, os animais no geral acabam reproduzindo o mesmo tipo de violência que eles sofreram pelos humanos. E aí a gente tem algumas perguntas, o narrador ele deixa em aberto com essa cena algumas reflexões que a gente pode fazer. Até que ponto o opressor e o oprimido estão dentro de uma relação em que o oprimido, o cavalo, o proletariado, se ele vai querer reverter essa situação e ele reproduz exatamente o mesmo jeito de organizar, a mesma maneira de pensar, as mesmas atitudes de quem o oprimiu, se o oprimido reproduz os valores do opressor, ele está sendo muito mais o opressor de novo do que uma transformação, do que uma revolução. E aí vejam só que interessante. Tudo que envolve a Revolução dos Bichos tem a ver com o contexto histórico. A questão da Revolução Russa, da questão do pós-guerra e o uso dessa ideia de uma revolução, de se rebelar, de transformar.
Então aqui a gente tem uma classe que foi oprimida por muito tempo, os animais, o proletariado, né, os trabalhadores na Revolução Russa, tentando virar as regras do jogo. Só que quando tudo isso acontece nessa transição da Segunda Guerra para a Guerra Fria, existe um movimento, principalmente nos Estados Unidos, do anticomunismo. E aí é muito curioso, porque o livro do Orwell, como você pode ter percebido, ele tem uma linguagem muito clara, muito objetiva. Lembra que ele queria que esse livro fosse entendido pelo maior número de pessoas, que fosse traduzido, né, pelo maior número de línguas o possível. Então, quanto mais gente entende esse livro, o que é uma coisa muito boa, mais diferente e mais diversa vão ser as interpretações. E nesse contexto de publicação, de transição de Segunda Guerra para a Guerra Fria, anos 45, anos 50, 60, 70, o anticomunismo era um conjunto de ideias muito forte. E o Orwell, ele era um autor que ele se posicionava a favor do socialismo. Então ele não era um autor anticomunista, mas esse discurso anticomunista que permeava essa época, por influência principalmente da CIA, que vai financiar várias organizações no mundo, vai ter um papel muito interessante e muito forte em como que as pessoas vão interpretar essa mensagem dos porcos que reproduzem a violência dos humanos. Então, quando a gente olha para esse final em que não dá para saber quem é porco e quem era humano, se a gente não considera a questão da Revolução Russa, o final da Segunda Guerra, a questão do anticomunismo, realmente é só uma fábula para criança. Mas se a gente adiciona todos esses elementos, se a gente tem um olhar profundo para essa obra e para o que esse narrador está querendo denunciar, a gente consegue refletir sobre algumas questões de sistema de poder. O que significa ser um opressor? Quem são as pessoas que oprimem dentro desse sistema? Quem que está no topo desse sistema para oprimir os outros animais? Quem é o proletariado? Quem são os cavalos e os porcos? Quem são os humanos? Então, a fábula satírica e alegórica, ela vai funcionar aqui de uma maneira muito precisa. E aí a gente vai ter uma união de duas coisas importantes, a literatura e a história. Eu não consigo descolar uma coisa da outra. Os conflitos históricos e sociais e políticos, eles vão ser ressignificados, eles vão ser reinterpretados na arte. E o George Orwell, ele vai ser um autor que vai ter uma contribuição crítica muito importante, porque ele vai falar sobre essas coisas de uma maneira muito simbólica. Então, quem pegou o recado, pegou o recado. Quem não pegou o recado, às vezes entra na onda da discussão anticomunista e acaba interpretando essa obra como uma crítica ao que foi o começo da Revolução Russa transformadora e de revolucionar uma sociedade. E já que a gente está falando de contexto histórico, a maneira como esse livro ela é recebida e ela é lida nos Estados Unidos e na Inglaterra é muito interessante, porque a Revolução dos Bichos era um livro que é obrigatório de leitura nas escolas. Então, por ser uma fábula, por ter uma linguagem super objetiva e super acessível, muitas crianças começaram a ler esse livro. Então foi uma história que circulou, imagina, por várias e várias escolas, por muitos e muitos anos, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, essa ideia toda, essa simbologia toda de crítica social, ela vai ser interpretada de diversas maneiras ao longo do tempo. Com a ascensão do anticomunismo e desse discurso mais conservador, a gente vai ter muitas pessoas comentando sobre essa mensagem de que essa fábula, né, dessa revolução, desses animais, desses bichos nessa fazenda, é justamente a ideia de falar de corrupção e de que quem está no poder sempre vai ser corrupto. Se a gente olha só por essa leitura assim plana, uma leitura um pouco mais rasa, a gente não consegue compreender toda uma complexidade que o narrador orwelliano está querendo trazer para a gente. Ele está querendo falar de coisas muito mais sistêmicas, além de poder, além de corrupção, além de disputa, né? Quem vai organizar, quem vai fazer, né, as regras. Ele está falando de como que uma sociedade se organiza. E a maneira como uma sociedade se organiza, né, sistemicamente ao longo dos anos vai influenciar
como todas as pessoas vão se comportar, como os porcos, os cavalos, os patos e os humanos vão se comportar dentro dessa fazenda. Então a fazenda, ela funciona como um grande símbolo, como uma grande metáfora para a sociedade capitalista. Claro, ele está comentando, né, especificamente ali com alguns personagens que tem uma ligação que fica bem evidente com o Stalin, né, o líder, né, que vai fazer as falas. A gente tem ali outros porcos que não concordam, que poderiam ser o Lenin, o Trotsky, os intelectuais que ficam por trás, né, os cavalos, só olhando o que está acontecendo. A gente tem vários paralelos metafóricos com relação a isso, mas a gente tem uma crítica sistêmica muito importante, mostrando que enquanto esse tipo de transformação, de revolução acontecer dessa maneira em que a violência do opressor vai ser reproduzida pelo oprimido, não haverá transformação, não haverá revolução. O tipo de revolução capaz de mudar de fato, né? E a ideia de revolução, o conceito de revolução é revolucionar, é transformar completamente uma situação em outra. Se essa transformação ela acaba copiando as regras do jogo do sistema que veio antes, talvez ela não seja uma revolução capaz de mudar de fato como que as pessoas vão viver. E aí a gente pode observar as funções sociais, os trabalhos. A gente tem uma reprodução de valores burgueses, de valores capitalistas dentro dessa fazenda. Então a gente não tem um comentário e uma proposta de transformação e de revolução super que rompa com todos aqueles valores que os humanos, né, organizaram ao longo do tempo na fazenda. E é muito interessante observar como ao longo do tempo esse livro ele é interpretado. Então a gente vai ter, por conta do discurso anticomunista, né, do final dos anos 50, com a Guerra Fria e a influência, né, da CIA e dos Estados Unidos em vários lugares do mundo, esse discurso anticomunista vai aparecer bastante. Depois, no século XXI, a gente pode interpretar essa obra ressignificando essa ideia de revolução, ressignificando quais são as possibilidades que podem surgir quando eu quero transformar a sociedade. E aí é muito interessante, porque a Revolução dos Bichos e o narrador, né, esse narrador que permeia todos os espaços da sociedade, ele vai trazer alguns questionamentos para a gente se fazer e que fazem muito sentido com a vida que a gente leva. Porque a gente observa até hoje, no século XXI, no nosso mundo contemporâneo, essa ideia de corrupção, essa ideia de pessoas que chegam ao poder e acabam reproduzindo as mesmas regras do jogo. Então a gente tem um sistema que ele se renova ciclicamente. E é por isso que faz tanto sentido, a gente identifica tantos elementos da Revolução dos Bichos no nosso contexto atual. Então, veja só que interessante, a gente tem aqui uma história que ela é uma fábula, que parece aquela história que a gente vai ouvir antes de dormir, para ter um sono bem tranquilo. E olha só de quanta coisa a gente já falou e quantas imagens super profundas esse narrador está querendo trazer para a gente. Eu acho que é interessante a gente pensar quais são as reflexões que essa voz narrativa trouxe para a gente ao longo dessa história. Por exemplo, o que significa mudar uma sociedade? Como que eu consigo revolucionar a maneira como eu vivo? E como que ao longo da história essas revoluções aconteceram? E como que alguns discursos conservadores e progressistas vão abordar esse tema ao longo da história? Não esqueça, a história, o contexto histórico, que principalmente quando entra em crise, vai aparecer na literatura de uma maneira completamente diferente. Então, A Revolução dos Bichos é uma obra dentro da produção literária do Orwell que está num momento muito crítico, de muitos problemas sociais. E vai ser bem nesse momento que ele vai mudar completamente a maneira como ele escreve e começar a usar da sátira, usar essa escrita, que é o que ele chamava de escrita política como arte, para justamente comentar sobre essas questões. Então a gente tem aqui um livro muito potente, muito interessante e que ele vai se renovando ao longo dos anos, fazendo com que a gente reflita questões que eram muito pertinentes
em 1945, foram muito pertinentes nos anos 80 e continuam sendo muito interessantes no século XXI. E aí, além de trazer para a gente algumas reflexões sobre como eu posso transformar essa sociedade, uma sociedade que precisa ser transformada é uma sociedade que tem problemas. E aí, essa sociedade que o narrador orwelliano está criticando, está satirizando nessa alegoria, é uma sociedade que se organiza na desigualdade. Então, enquanto o cavalo, né, e o proletariado continuar caminhando e continuar sofrendo situações de opressão e continuar vivendo num mundo desigual, a tendência é que as tentativas de transformação, elas vão sempre reproduzir essa violência de quem está oprimindo, de quem está explorando, a não ser que se busque outras maneiras de se transformar essa sociedade. E geralmente essas maneiras, elas são coletivas, elas são sociais, elas estão sempre dentro de uma revolução. Então, veja só, agora que você terminou de ler esse livro incrível, repleto de símbolos e repleto de metáforas, é importante a gente começar a pensar quais são as ideias, quais são essas propostas literárias que estão transformando esse contexto histórico. Esse livro, que ele não pode ser colocado numa caixinha de um livro, uma fábula sobre a Revolução Russa, mas ele é um livro que vai comentar dessa maneira super profunda e super complexa como que várias questões atravessam a história ao longo do tempo. Não só na Revolução Russa, como também na Segunda Guerra, como na Guerra Fria, como na virada, né, do século XX para o século XXI, e todas as crises econômicas e os problemas atuais que a gente passa, a gente consegue perceber essas tensões de poder e de desigualdade e como que essa sociedade pode ser transformada ou não. Quando a gente olha esse livro e relembrando a ficha técnica dele, então os personagens, a alegoria para figuras históricas, o narrador, essa câmera que permeia essa fazenda e vai mergulhando nessas consciências. Olha como isso reflete em como várias questões do contexto histórico vão se aprofundando e vão se desenvolvendo. E uma coisa que lá no começo, antes da gente começar a ler o livro, é importante a gente perceber, e aí, será que temos evidências sobre o tempo? Temos evidências dentro desse foco narrativo, dentro da história de quando acontece a Revolução dos Bichos? A gente não tem uma data precisa. Justamente por conta de ser essa fábula e de ser uma sátira, o narrador orwelliano, ele faz questão de não mostrar um ano preciso em que a Revolução dos Bichos pode acontecer, justamente para ter essa ideia de universalidade. A fábula, ela é uma história universal. A gente não sabe quando ela acontece, a gente sabe aonde ela pode acontecer, mas pelo fato de não ter essa precisão de data, é que a gente consegue refletir e a gente consegue pensar como que os mecanismos de crítica social dessa história vão se encaixando e vão dialogando com vários problemas sociais que vão acontecendo. Então, dentro da Revolução dos Bichos, a gente tem o quê? O enredo, a gente tem o quem, os personagens, a gente tem o onde, o espaço, a fazenda, mas a gente não tem o quando, justamente por ser uma provocação que o narrador vai fazer, né, dentro dos elementos da história e também para o leitor, para pensar, e aí, quando será que essa Revolução dos Bichos pode acontecer? Vai ser agora? Vai ser depois? Vai ser no mundo de 1945? Vai ser no mundo, né, posterior? Vai ser para esse leitor que está acompanhando essa história no século XXI? Então, essa ideia de não ter essa data deixa essa história universal, porque esse incômodo, essa sociedade que está organizada em torno da desigualdade, ela ainda não se transformou. Essa revolução, de fato, ainda não aconteceu. Ou será que aconteceu?